pose as a muzzled, defeated guy, and this is just destroyed DeSantis with this. Nobody else. And this is just, look at this. Well, ABC's Good Morning America catching some heat after viewers noticed clips from former President Trump's speech following his arrest. Well, the clips were altered. Os Estados Unidos são conhecidos por terem um sistema político complexo e polarizado. Nesse contexto, o Partido Democrata tem se destacando como uma das principais forças políticas que buscam a derrubada do ex-presidente Donald Trump. Mas como exatamente o partido tem trabalhado para alcançar esse objetivo? Uma das principais ações tomadas pelos democratas foi o impeachment de Donald Trump em 2019. O impeachment é um processo em que um alto funcionário público pode ser removido do cargo por cometer crimes graves. Neste caso, Trump foi acusado de abuso de poder e obstrução do Congresso. Os democratas alegaram que ele teria pressionado o governo da Ucrânia na investigação de Joe Biden, que na época era o pré-candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos. Apesar do impeachment ter sido aprovado pela Câmara dos Representantes, o Senado, que era controlado pelos republicanos, não votou a favor da remoção de Trump ao cargo. No entanto, o impeachment deixou uma mancha na reputação do ex-presidente e fortaleceu a posição. a posição do Partido Democrata na oposição. Outra questão que tem sido muito discutida nos últimos anos é a suposta interferência russa nas eleições presidenciais de 2016. O FBI, a principal agência federal de investigação dos Estados Unidos, investigou a possível conexão entre a campanha de Trump e o governo russo. Embora não tenha sido encontrada nenhuma prova concreta na conspiração entre Trump e a Rússia, a investigação lançou suspeitas sobre a relação entre o presidente e o país europeu. O Partido Democrata tem apoiado a investigação do FBI e alegou que a suposta interferência russa pode ter ajudado Trump a vencer a eleição de 2016. Essa questão acabou se tornando um tema central na política americana nos últimos anos e alimentou a polarização política no país. Outro fator que tem sido utilizado pelo Partido Democrata para enfraquecer a imagem de Trump é a pandemia de Covid-19. O governo do ex-presidente foi criticado por muitos por sua resposta à crise sanitária. Outro fator que tem sido utilizado pelo Partido Democrata para enfraquecer a imagem de Trump é a pandemia de Covid-19. O governo do ex-presidente foi criticado por muitos por sua resposta à crise sanitária, que acabou se tornando uma das principais tragédias da história dos Estados Unidos. O Partido Democrata argumentou que Trump minimizou a gravidade da doença e não tomou as medidas necessárias para proteger a população. A campanha presidencial de 2020 também foi um momento importante para o Partido Democrata. Joe Biden, o candidato democrata, venceu a eleição mais disputada e foi acirrada, e o resultado só foi confirmado após uma série de constatações jurídicas promovidas pela campanha de Trump. Durante a campanha, o Partido Democrata se concentrou em promover a unidade nacional e se opor à figura de Trump, que foi retratado como uma presidência polarizada e perigosa. Por fim, é importante mencionar o papel dos meios de comunicações nessa história. A mídia americana tem um histórico de polarização e o Partido Democrata tem tido o apoio de muitos veículos de comunicação, como a CNN, o The New York Times, que tem feito uma cobertura crítica à administração de Trump, e isso acabou mais alimentando a polarização. Por que o Partido Democrata tentou derrubar o Donald Trump? Quais foram os principais processos judiciais que Trump enfrentou durante a sua presidência? Como os processos judiciais afetaram a presidência de Trump? Como Donald Trump pode tentar usar politicamente a sua possível prisão? Fale de como o Partido Democrata vai se beneficiar se Trump não concorrer. Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Se você está assistindo esse vídeo, isso significa que você é um dos nossos espectadores incríveis e estamos muito felizes por tê-lo conosco. Queremos aproveitar essa oportunidade para pedir que se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like e comenta no vídeo. O nosso objetivo é atingir 100 mil inscritos até o final de setembro e com sua ajuda, estamos confiantes que podemos alcançá-lo. Se você se inscrever agora, terá acesso a conteúdo exclusivo, atualizações e informações úteis sobre temas como negócio, empreendedorismo, economia e muito mais. Além disso, se atingirmos a nossa meta, faremos um sorteio especial para nossos inscritos, que gostamos muito. Então, não perca tempo. Clique no botão de se inscrever, ative o sininho e comenta no vídeo, porque eu vou te deixar bilionário, trilionário, vou te levar em qualquer lugar onde os negócios podem te deixar rico. Donald Trump nasceu em 1946 no Queens, Nova York. Seu pai, Fred Trump, era um magnata imobiliário que construiu um império imobiliário em Nova York e além. Donald Trump seguiu os passos do seu pai e começou a sua carreira no ramo imobiliário, fundando a Trump Organization na década de 1970. Ao longo dos anos, Trump construiu um império imobiliário que inclui a construção de hotéis,
resorts, campos de golfe e torres residenciais em todo o mundo. Sua marca se tornou sinônimo de luxo e extravagância. Ele se tornou uma figura proeminente na cultura popular, fazendo aparições em filmes, programas de TV. E em 2016, Trump decidiu concorrer à presidência dos Estados Unidos como candidato republicano. Sua campanha foi marcada por polêmicas e controvérsias, mas ele acabou vencendo a eleição e se tornou o 45º presidente dos Estados Unidos. Como presidente, Trump implementou uma série de políticas controversas, incluindo a proibição de viagem de cidadãos de vários países muçulmanos para os Estados Unidos, a retirada dos Estados Unidos dos acordos de Paris sobre mudanças climáticas e a implementação de políticas anti-imigração. Ele também se envolveu em várias controvérsias e processos judiciais, incluindo uma investigação sobre a interferência russa nas eleições presidenciais de 2016 e um processo de impeachment movido pelo Partido Democrata. Apesar das críticas e polêmicas, Trump ainda mantém um forte apoio entre muitos eleitores republicanos e continua sendo uma figura influente na política americana. Seu legado como empresário e celebridade e presidente dos Estados Unidos ainda continua a ser objeto de muito debate e análise. Além das ações políticas do Partido Democrata para derrubar o Donald Trump, o ex-presidente também enfrentou uma série de processos na justiça. Desde a sua posse, Trump foi alvo de diversas investigações e processos, tanto durante seu mandato quanto após deixar a presidência. Um dos casos mais conhecidos é a de Stormy Daniels, uma ex-atriz de filmes adultos que alegou ter tido um caso com Donald Trump em 2006. Daniels entrou com um processo contra Trump em 2018, alegando que ele teria pago em dinheiro uma quantia para manter ela calada. Durante a campanha presidencial de 2016, Trump negou ter tido um caso com Daniels e também negou ter autorizado o pagamento. O caso foi encerrado em 2021, enquanto um juiz determinou que Daniels teria que pagar uma multa de $293 mil a Trump por ter violado um acordo de confidencialidade. Outro caso importante é a de acusações de assédio sexual durante a campanha presidencial de 2016. Várias mulheres acusaram Trump de assédio sexual. Ele negou as acusações e ainda chamou as mulheres de mentirosas. Após a eleição, algumas dessas mulheres entraram com um processo contra Trump, mas muitos desses processos foram arquivados ou encerrados. Outra investigação que ganhou destaque foi a investigação conduzida pelo procurador especial Robert Mueller sobre a suposta interferência russa nas eleições de 2016. Mueller foi nomeado para investigar a questão em 2017 e em seu relatório foi publicado em 2019. Embora o relatório tenha concluído que não havia evidências de que Trump teria conspirado com a Rússia, ele deixou em aberto a questão de obstrução da justiça. Trump também foi alvo de processos criminais após deixar a presidência, e em fevereiro de 2021 a Procuradoria de Manhattan iniciou uma investigação criminal sobre as finanças de Trump. A investigação se concentrava em possíveis fraudes fiscais e bancárias relacionadas ao negócio do ex-presidente Trump. Em julho de 2021, um tribunal de Nova York decidiu que a organização de Trump e o de seu ex-advogado Michael Cohen teria que entregar documentos relacionados à investigação. Além disso, em 2021, a Câmara dos Representantes votou a favor de um segundo impeachment de Trump, desta vez por incitar a violência no Além disso, em janeiro de 2021, a Câmara dos Representantes votou a favor de um segundo impeachment de Trump, desta vez por incitar a violência no Capitólio dos Estados Unidos em 2021 a 6 de janeiro. O processo foi enviado ao Senado e absolveu Trump por 57 votos a favor e 43 contra. Em resumo, os processos judiciais contra Trump são numerosos e variados. Enquanto alguns foram arquivados e encerrados, outros continuam em andamento, independentemente do resultado dessas investigações e processos. É inegável que eles afetaram a imagem de Donald Trump e contribuíram para a polarização política dos Estados Unidos. Desde que Donald Trump deixou a Casa Branca em janeiro de 2021, especula-se sobre a possibilidade dele enfrentar acusações criminais em vários processos judiciais em andamento. Como resultados, muitos se perguntam como ele poderia usar politicamente uma possível prisão. O ex-presidente enfrenta investigações criminais em vários estados, incluindo em Nova York e Geórgia, bem como investigações civis e em outros lugares. As acusações potenciais incluem evasão fiscal, fraude bancária, obstrução da justiça e violação das leis eleitorais. No entanto, apesar disso, muitos acreditam que a possibilidade de uma prisão é real e que Trump poderia usar politicamente uma possível prisão para aumentar a sua base de apoiadores e intensificar a sua retórica anti-establishment. Ele já usou o argumento
em que está sendo perseguido por seus oponentes políticos e apela à imprensa para mobilizar os seus apoiadores. Se Trump for preso, sua prisão seria um marco histórico, pois nenhum ex-presidente dos Estados Unidos jamais foi preso. Isso poderia ser visto como uma evidência da independência do sistema de justiça americano, mas também poderia ser explorado por Trump para afirmar que é vítima da perseguição política. Além disso, é possível que Trump continue a se envolver na política. Mesmo se estiver preso, ele poderia usar a sua plataforma na mídia social para continuar a falar com seus seguidores e defender a sua causa política. Isso poderia aumentar ainda mais a sua base de apoiadores e aumentar a sua influência política. No entanto, a possibilidade de uma prisão pode ter efeitos negativos para a imagem de Trump. Uma prisão poderia desacreditar sua retórica anti-establishment e enfraquecer a sua imagem como um líder forte e resoluto. Além disso, uma condenação criminal poderia restringir os seus direitos políticos, como a possibilidade de concorrer novamente como presidente dos Estados Unidos. Em resumo, a possível prisão de Donald Trump poderia ter efeitos políticos significativos. Por um lado, Trump poderia usar uma possível prisão para mobilizar os seus apoiadores e intensificar a sua retórica anti-establishment. Por outro lado, a prisão poderia enfraquecer a sua imagem e restringir os seus direitos políticos. Resta aguardar os desenrolar dos processos judiciais e ver como Trump irá lidar com essa situação, caso venha a acontecer. Apesar das controvérsias e dos processos judiciais, a carreira de Donald Trump como empresário e presidente teve seus momentos positivos. Antes de ingressar na política, Trump construiu um império empresarial que inclui propriedades imobiliárias, hotéis, campos de golfe e outros empreendimentos. Ele também escreveu vários livros de negócios que se tornaram best-sellers. Uma das maiores conquistas de Trump como empresário foi a construção da Trump Tower, um arranha-céu de 58 andares localizados em Nova York. A torre foi concluída em 1983 e é um dos edifícios mais icônicos da cidade e ajudou a consolidar a reputação de Trump como um dos empresários mais sucedidos dos Estados Unidos. Como presidente, Trump também teve alguns momentos positivos. Em 2017, ele assinou a Lei de Redução dos Impostos, que reduziu as alíquotas dos impostos de renda corporativo e pessoal e eliminou várias deduções fiscais. A medida foi vista por muitos como um impulso para a economia e para os negócios nos Estados Unidos. Trump também foi um defensor da indústria de energia, promovendo o uso de combustíveis fósseis e relaxando as regulamentações ambientais. Ele alegava que essas medidas ajudariam a criar empregos e a impulsionar a economia. Outra conquista de Trump como presidente foi a negociação de acordos comerciais com vários países, incluindo o México, o Canadá e a China. Embora esses acordos tenham sido criticados por alguns, Trump argumentou que eles eram necessários para proteger os interesses dos Estados Unidos e melhorar a balança comercial do país. Se Donald Trump não concorrer às eleições presidenciais de 2024, os democratas terão muito a ganhar. Embora seja difícil prever a certeza os resultados das eleições, a retirada de Trump da disputa provavelmente teria um grande impacto nas eleições. Uma das razões pelas quais os democratas se beneficiariam é porque muitos eleitores independentes e moderados votaram em Joe Biden em 2020, principalmente para impedir uma reeleição de Trump. Se Trump não concorrer em 2024, esses eleitores poderiam se sentir mais à vontade para votar em um candidato democrata ou em um terceiro candidato, em vez de apoiar o Partido Democrata. Além disso, os democratas poderiam capitalizar a sua polarização em torno de Trump dentro do Partido Republicano. Sem Trump como líder, republicanos poderiam ter dificuldades em unificar a sua base, o que poderia resultar em um enfraquecimento do partido como um todo. Também é importante notar que muitos republicanos que apoiaram Trump na eleição de 2020 não são necessariamente apoiadores do Partido Republicano em si. Eles foram traídos pela retórica populista e nacionalista de Trump e pela promessa de uma mudança na política tradicional. Se Trump não concorrer em 2024, esses eleitores poderiam se unir ou se desiludir em volta para outros políticos. No entanto, é importante lembrar que a retirada de Trump na disputa não garante uma vitória democrata. Os democratas ainda precisam apresentar um candidato forte em uma plataforma atraente para convencer os eleitores a apoiá-los. E é claro, ainda há muitos eleitores que apoiam Trump e suas políticas e que poderiam apoiar outro candidato republicano em seu lugar.
Em resumo, se o Trump decidir não concorrer em 2024, que isso nunca vai acontecer, os democratas terão uma oportunidade de capitalizar sobre a polarização em torno de Trump e conquistar eleitores independentes e moderados. No entanto, isso não é uma garantia de vitória e os democratas ainda precisam apresentar uma plataforma forte e um candidato atraente para ganhar as eleições. Agora, falando sério, se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo sobre política e outros assuntos interessantes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Com a sua inscrição você pode também nos ajudar a crescer e alcançar mais pessoas com o nosso conteúdo. Então junte a nossa comunidade e continue aprendendo.